Você está entrando no Espaço UFO. Sinta-se em casa. Hoje estamos trazendo um caso muito interessante de contato imediato ocorrido no Texas no dia 29 de dezembro de 1980 com Beth, Vicky e Colby. Deixo vocês agora com Ariel Castro, que vai dar mais detalhes sobre este caso. Estão preparados? Roda a vinheta. Aqui é Ariel Castro. Você está entrando no Espaço UFO. Beth Cash, Vicky Landrum e o neto de 7 anos, Colby Landrum, queriam jogar bingo. Nisso, eles resolveram sair de casa e ir até onde aconteciam esses jogos. Mas, após ir de carro a 2 casas de bingo fechadas, elas perceberam que nada estaria aberto, já que era época de festas de fim de ano. A má sorte dessas 3 testemunhas começou enquanto retornavam ao carro. Colby, ao ver que a casa de bingo estava fechada, volta correndo para o automóvel, mas ao atravessar a rua, um carro passa em alta velocidade perto dele, dando um enorme susto em todos ali. Mas esse não seria seu maior susto nesse fim de tarde de 29 de dezembro de 1980. Vicky e Beth verificam se Colby estava bem após esse quase acidente. E assim que viram que estava tudo certo, eles voltam ao carro e vão em direção à sua casa. Dirigindo sob a estrada vazia do Texas, entre as 21 horas, eles estavam em um local rodeado por árvores e mata densa, em uma área com pouquíssimos habitantes. O movimento era tão baixo que havia apenas eles dirigindo na estrada. Enquanto Beth dirigia, Vicky ia observando o caminho e estranhando o ambiente quase isolado. E nisso pergunta para Vicky se estava realmente certo o caminho. A cada momento, a estrada obscura cobria mais o caminho de Beth e Vicky, até que uma luz quase no fim da estrada chama a atenção de Colby, e ele aponta na direção do objeto que havia surgido. Elas olham na direção do objeto e no primeiro momento não conseguem explicar exatamente para Colby o que era aquela luz. O objeto pairava sobre as árvores e tudo o que eles podiam perceber era que se tratava de algo bem brilhante. Beth, talvez na tentativa de não assustar Colby, olha para Vicky e diz que era apenas um avião pousando nas redondezas. Mas a incerteza do que era o objeto, ela fica insegura e preocupada. Com bases militares próximos às localidades, eles não deram tanta importância para o objeto, achando que de fato poderia ser algum avião militar ou do tipo sobrevoando a área. Após 1 hora, eles continuaram seguindo para a escura estrada, e durante todo esse tempo, o objeto não saiu do campo de visão deles nem por 1 minuto, aumentando ainda mais o clima de tensão sobre aquela luz. Colby começa a perceber finalmente que aquilo não era um avião, já que estavam bem perto do objeto para perceber seus detalhes. Eles notam que aquela coisa que estava pairando tinha o formato de um diamante e estava voando acima da estrada. Beth, Vicky e Colby, com o carro ainda em movimento, observam assustados aquele estranho objeto que nunca tinham visto em suas vidas. E, distraída com o evento, Beth não percebia que estava indo cada vez mais próximo a ele, até que Vicky grita para ela parar. Rapidamente ela para o carro, ficando quase embaixo do objeto desconhecido, que flutuava acima deles. Com estranhos raios saindo da parte de baixo do objeto, Beth resolve dar ré e sair de perto desse possível núcleo brilhante que expelia raios. Vicky gritava para Beth se afastar,
mas algo acontecia com o carro. Ele não funcionava. Elas estavam sem saída, já que os raios possivelmente estavam mexendo com a parte elétrica do carro, e eles não podiam fugir do local a pé, no meio da estrada à noite. Então, após alguns segundos, Vicky se acalma e começa a fixar seus olhos para o objeto, e acaba tirando uma conclusão errada do que ela estava vendo. Ela pensa que aquele OVNI era um sinal ou o próprio Jesus Cristo que apareceu para eles, e nisso elas cometem o pior erro de suas vidas e saem do carro para observar melhor o objeto brilhante. Enquanto eles observam aquele incrível objeto, eles têm o primeiro sinal de que algo estava muito errado. Um calor incrível estava sendo sentido pelas 3 testemunhas, como se o objeto estivesse emitindo uma espécie de radiação sobre eles. Com a sensação de calor ficando cada vez mais alta, Vicky percebe que aquilo poderia ser perigoso e sem dúvida não tinha nada a ver com algum tipo de divindade. Assustada, decide correr para o carro, mas ao segurar a maçaneta para abrir a porta, ela se queima com a alta temperatura que o metal estava. Mas, com a sua blusa cobrindo a mão, conseguiu abrir o carro e pôr Colby dentro dele. Antes de Vicky entrar no carro, ela grita para Beth entrar junto com ela, já que aquela situação estava se tornando cada vez mais aterrorizante. Ao retornarem para o veículo, eles perceberam o enorme calor que estava dentro do carro, e mais parecia um forno. Mas algo ainda mais impactante estava prestes a acontecer. O objeto desce alguns metros como se fosse pegar algum impulso para subir mais alto, e nisso, o objeto libera uma espécie de fogo ou calor muito forte sobre o carro. Todos que estavam dentro do veículo ficam apavorados e gritam assustados com aquela enorme onda de calor que estavam subindo durante essa rajada de energia liberada pelo UFO. Após alguns segundos, o calor diminui e eles se tranquilizam com a diminuição do calor e o objeto subiu e se afastou bem devagar. O motor do carro volta a funcionar e Beth dá a partida no carro aliviada. Vicky, ao se apoiar no painel, se queima, já que o calor ainda estava presente no carro, ficando até mesmo a marca da mão no vinil. Após o desaparecimento do objeto, uma enorme quantidade de aeronaves grandes surgem na mesma direção onde estava o objeto. Eram vários helicópteros voando juntos, seguindo a mesma rota do OVNI que eles haviam visto anteriormente. Assustada com os inúmeros eventos que tinham presenciado naquele dia, Vicky pede para Beth sair daquele local o mais rápido possível e finalmente irem para casa. Mas e você? O que acha? O que seria este objeto que apareceu para eles? Não deixe de comentar. Dê uma curtida no vídeo e se inscreva no nosso canal. Muito interessante esse vídeo, não é mesmo? Imagino eu como que foi a cena deles presenciando esse objeto luminoso, o medo e ao mesmo tempo a curiosidade de saber o que realmente seria aquilo, né? E se você que está me assistindo teve algum contato parecido, deixe o seu comentário. Se você está passando pela primeira vez agora no nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Somos o Espaço UFO. Se você gosta de ufologia e dos mistérios que tem por trás do universo, inscreva-se no nosso canal, clicando no ícone inscrever-se do seu computador, celular ou tablet. E não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações. E se você já é um inscrito, muito obrigado e sinta-se em casa!